Oi, tudo na paz? Deus abençoe você e a sua família. Presta atenção, por pior que eu pinte o quadro, será pior ainda o tempo da grande tribulação. E saiba que a igreja estará presente, caso você acredite ou não. Ouça esse vídeo até o final, tire suas conclusões. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir sua atenção. Se você não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, dê o seu joinha lá, faça o seu dislike, participe do nosso canal, registre lá no sininho para sempre você estar recebendo novidades. E o nosso intuito aqui é esclarecer pontos da palavra de Deus, aplicar na sua vida e falar a verdade que modifica, que restaura, que implica e que incomoda. E que Deus nos dê sabedoria para isso. Que Deus nos abençoe na palavra de hoje. Algumas pessoas, alguns irmãos têm sempre me feito perguntas sobre o arrebatamento. Alguns perguntam qual a minha posição em termos do arrebatamento e da grande tribulação. Então, nesse momento nós vamos tecer alguns estudos, comentários, pesquisas, dentro da palavra de Deus sobre esse assunto, ok? Preste atenção, fique atento, tome anotações e tire suas conclusões no final. Mas ouça todo esse vídeo. Olha, a expressão grande tribulação é um termo bíblico que vem do original grego, que descreve o período que acontecerá, a volta de Cristo e, por consequência, o julgamento final de Deus. Segundo a igreja cristã, isso ocorrerá na metade final de um período de 7 anos, 70 semanas descrito pelo profeta Daniel, lá no seu livro, no capítulo 9, e será o período mais aflitivo de toda a história da humanidade, como nunca houve registro, conforme o próprio Jesus Cristo fala. Existem algumas posições acerca desse acontecimento, o qual veremos agora. Algumas posições são o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo, que divide opiniões entre os cristãos e teólogos, como praticamente todos os assuntos da escatologia bíblica. Mas esse é um dos assuntos que mais tem tirado ideias e conclusões de muita gente. E é sobre isso que nós iremos tratar. Primeiro vamos falar sobre o pré-tribulacionismo. Essa visão, alguns defendem que a volta de Cristo se divide em 2 etapas. Uma que é secreta, secretamente Jesus vem buscar a igreja em glória, e o período da grande tribulação vai acontecer após, é por conta desse arrebatamento secreto, que alguns dizem que essa posição é chamada de pré-tribulacionismo. Jesus vem, arrebata a sua igreja antes da tribulação, Algumas defendem essa posição. Alguns outros grupos defendem a segunda posição, que é o mesotribulacionismo. Eles defendem sendo que a tribulação é um período de 7 anos, então haverá 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de muita dificuldade. Esse sistema tem muita similaridade com o pré-tribulacionismo, porém ele difere na ideia de que o arrebatamento ocorrerá quando os 3 anos e meio de paz terminarem. Aí existem mesotribulacionistas que defendem que a grande tribulação não terá necessariamente 7 anos de duração, o tempo da tribulação. Por isso, nós não vamos entrar muito nesse assunto. Aqui é um outro assunto a ser avaliado, certo? Pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, o pré-tribulacionismo, arrebatamento antes da grande tribulação. Mesotribulacionismo, o arrebatamento durante ou no meio da grande tribulação. E o pós-tribulacionismo, arrebatamento após a grande tribulação. Os pós-tribulacionistas defendem que a segunda vinda de Cristo acontecerá após a grande tribulação e que a igreja vai estar presente.
Dentro do pós-tribulacionismo existem os amilenistas, os pós-milenistas e os pré-milenistas, que defendem essa posição. Os amilenistas, né, eles tratam muito a raiz da palavra, o milênio, e eles dizem que o milênio não é um período literal de 1000 anos. No amilenismo, o milênio é espiritual, onde os salvos reinam com Cristo no céu e sobre a terra, e começa na primeira vinda de Cristo, né? Defende que a segunda vinda de Cristo é um evento único, visível a todos, ou seja, não existe o conceito de um arrebatamento secreto, né? Nem um arrebatamento em 2 fases, que é o que iremos falar mais lá na frente. Além dos amilenistas, tem também os pré-milenistas ou pré-milenismo histórico. A segunda vinda de Cristo e o arrebatamento são o mesmo evento, tal como o amilenismo. Simultâneo, arrebatamento e vinda de Cristo. É o que descreve o pré-milenismo histórico, certo? Espero que esteja dando para entender. Essas questões não são fáceis de compreensão, mas dá para a gente ter uma noção, né, de cada defesa, cada grupo, como eles pensam, né, e como eles defendem esse assunto. Há também o pós-milenismo, que é igual às visões anteriores. Cristo volta de forma visível em glória em um único evento. Tá mais ligado com o pós-tribulacionismo também, já que é uma vertente dentro desse aspecto aí. Mas ainda existe a teoria do dispensacionalismo clássico, que quer dizer, a segunda vinda de Cristo será dividida em 2 fases, sendo que a primeira para arrebatar secretamente a igreja, e a segunda de forma visível em glória após os 7 anos da grande tribulação. Além do dispensacionalismo clássico, também há uma variação conhecida como dispensacionalismo progressivo, que ganhou força principalmente nos últimos 20 anos. Essa visão é bem diferente do clássico. Defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional e o fato de Deus ter apenas um povo, ou seja, rejeita a completa distinção entre Israel e a igreja feita pelo dispensacionalismo clássico. Tá dando para entender? Então, queridos, como eu havia dito no começo, esse é um assunto vasto e que jamais deveria causar atritos de concordância entre os cristãos, como qualquer um outro assunto dentro da escatologia bíblica, as quais são difíceis em entendimento, mas requer um pouco mais de atenção, né, afinco no estudo para a gente compreender o que Deus quer transmitir e colocar ali. E também não seria por isso que eu deixaria de trazer um esclarecimento a tantos irmãos que me fazem perguntas e pedem e me perguntam sobre esse assunto e também me perguntam sobre a minha posição dentro desse assunto. Eu creio que eu estou tirando algumas dúvidas e com certeza estou criando muitas outras em tantos outros ouvintes, porém o meu intuito é que você estude a Bíblia e creia na palavra. Você precisa ler a Bíblia e pesquisá-la, estudar a Bíblia. A Bíblia não é para ser lida e contemplada, a Bíblia é para ser estudada. Então, entre nesse assunto e pesquise, né, estude, e eu vou lhe dar muitas razões para isso. A minha oração agora é que Deus permita esclarecimento e a bênção do entendimento a cada um dos que estão me ouvindo nesse momento. Esse é o meu desejo, é a minha oração em nome de Jesus, amém? Pois bem, entre pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo, eu, pastor Ailton, acredito que a igreja do Senhor passará pela grande tribulação e desafio a você a raciocinar comigo nesse aspecto e tirar suas conclusões, ok? Então, alguns que me questionaram, me fizeram perguntas, minha posição é essa: eu defendo por causa da Bíblia, dentro da Bíblia e pela Bíblia, o pós-tribulacionismo. A vinda do Senhor se dará
né, no final da grande tribulação, o arrebatamento, um evento simultâneo que se dará na vinda de Jesus e o arrebatamento, isso após a grande tribulação. Então, alguns queridos que ficam batendo palma e alegres que a igreja não vai passar na grande tribulação, eu creio e a Bíblia nos dá razão disso, que a igreja vai estar nessa prova. Deus conosco, porque ele diz que sempre estará conosco, mas nós passaremos por essa prova. Quer ter mais assuntos sobre isso? Continue ouvindo. Vamos para a história e vamos para a Bíblia, que a gente vai trazer indícios do porquê eu estou defendendo essa posição, ok? Preste atenção. Em 1830, John Nelson Darby, grave esse nome, pesquise, um pregador anglo-irlandês, fundador da comunidade Irmãos Exclusivos. Ele começou a escrever e pregar uma série de livros sobre o arrebatamento secreto da igreja. O que é mais notável é que durante 1830 anos, a igreja sempre se preparou para passar pela grande tribulação. Aí, após os livros de John Nelson, depois de 1830, foi que se criou uma mistura de interpretações sem força bíblica quanto a esse assunto. Então, raciocine por aí, pense comigo. Vamos sair um pouco do contexto bíblico e pense comigo. Nem logicamente falando, este arrebatamento secreto antes da grande tribulação, ele faz sentido. Pense comigo. No mundo hoje existe 7 bilhões de habitantes. Daí, de repente, 3 bilhões desaparecem. Logo em seguida surge um cara dizendo que é o Cristo e faz milagres e sinais. Sabe o que os 4 bilhões que ficaram, que não desapareceram, sabe o que eles vão dizer? Eles vão dizer, esse cara aí é o anticristo. Nossa, bem que me falaram que esse negócio iria acontecer. Com certeza esse aí é o anticristo. Logo eles matariam a charada. Então, nem logicamente falando, tem sentido um arrebatamento antes da grande tribulação. Mas nós cristãos não devemos nos amedrontar, pois Deus já escreveu o nosso destino. E o nosso reino, queridos, não é deste mundo. Em toda a história, Deus não retirou o povo dele das batalhas. Mas o livro de Deus, a palavra dele registra que toda a prova que o povo dele passou foi dentro das batalhas. Deus livrou em meio às batalhas. Quer ver? Vamos comigo na palavra de Deus. Vamos na Bíblia. Os hebreus, no antigo Egito, Deus não os tirou do Egito para lançar as pragas, mas os livrou em meio às pragas lançadas. Olha, Sadraque, Mesaque, Abdenego, os 3 jovens crentes, amigos lá do período de Daniel, Deus não os livrou da fornalha, os livrou dentro da fornalha. Interessante que eu abro um parênteses aqui e digo, ali aconteceu uma cristofania, que é o termo técnico usado na teologia para a aparição de Cristo no Antigo Testamento, o 4º homem da fornalha. Mas voltando aqui ao nosso assunto, Deus não livrou ainda Daniel da cova dos leões, ele livrou na cova dos leões. Deus não livrou Noé e sua família do dilúvio, mas ele livrou no dilúvio. Deus retirou Ló e sua família às pressas, enquanto o fogo caía do céu sobre Sodoma e sobre Gomorra. Então, Deus os livrou em meio ao fogo caindo do céu, às pressas, os anjos tirando ele dali. Jesus não evitou a morte de Lázaro. Ele ainda se demorou 2 dias no lugar para vir dar assistência. Ele não livrou Lázaro da morte. Ele tirou Lázaro de dentro da morte. Em toda a Bíblia foi assim, queridos. Então por que a gente vai fugir da prova agora? Será que nós somos melhores do que os nossos antepassados? Que em toda a história da igreja registrada na Bíblia, eles passaram por prova, mas Deus presente livrando de todo tipo e espécie de prova que eles passaram.
Aí nós queremos estar isentos de algo que a Bíblia não diz que é desse jeito. Vamos meditar em alguns posicionamentos bíblicos quanto a esse assunto, porque eu creio no pós-tribulacionismo. Dentro da Bíblia, pense comigo. Primeiro, é um dos motivos porque creio no pós-tribulacionismo. Primeiro, Jesus nunca disse que a sua vinda seria secreta, como muitos apregou e ensinam por aí. Ele nunca disse isso. Mateus 24, versículo 30, está escrito: todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e glória. Mateus 24, 30. Vamos para Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Diz: eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até aqueles que o transpassaram o verão. Em lugar nenhum Jesus disse que ele viria secretamente, certo? Alguns pegam aquele texto lá do ladrão, né, e aplicam nesse aspecto, mas não tem nada a ver aquele texto com esse aqui. Lá na frente a gente vai discutir sobre esse assunto. Mas segundo ponto no qual eu estou dentro do pós-tribulacionismo e defendo essa questão, é porque a Bíblia diz que a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja só acontecerá na revelação do anticristo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 4. Né? Se você estiver acompanhando aí com a Bíblia, leia comigo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 4 diz lá. Versículo 1. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais, versículo 2, facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Então veja, versículo 1, a vinda de Cristo não acontecerá. Versículo 3, antes que venha o homem do pecado. Certo? Então, a Bíblia diz que a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja só acontecerá na revelação do anticristo. Está aí no texto bíblico Paulo exortando a igreja. Então, um terceiro motivo porque creio no pós-tribulacionismo, que a igreja vai estar presente nessa prova sim e Deus livrando. Terceiro lugar, não existe, queridos, nenhum texto que divide a volta de Cristo em dois eventos. Né? Eu já fui na Bíblia, pesquisei, li, não acho. A Bíblia não cita isso em lugar nenhum. Não adianta você forçar versículos. Leia o texto, vá para o contexto, faça uma análise da história. A Bíblia não diz isso. Os pré-tribulacionistas afirmam que Jesus voltará em duas fases, uma secreta e outra pública. A Bíblia não fala sobre isso em lugar nenhum. Quarto lugar, porque creio no pós-tribulacionismo. O próprio Jesus disse que a sua volta se dará após a grande tribulação. Pronto, aqui a gente já poderia até encerrar esse assunto. Mateus 24, 29. Olha o que Jesus diz. Ele diz, Mateus 24, 29. Logo em seguida, eu quero chamar a atenção no comecinho desse versículo 29. Ele diz, logo em seguida. Esse logo em seguida é do quê? É só você ler o contexto antes desses versículos acima. Antes do versículo 29, principalmente o versículo 21 que diz, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Aí pronto, depois desse versículo ele diz, logo em seguida o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então, quero também chamar a atenção para essa palavra aí nesse versículo.
no versículo 29. Então, em nossa gramática, temos aqui uma interjeição que demonstra espanto, em que há admiração, que se utiliza para animar, para despertar, para acordar. Então, força, substantivo masculino, período de tempo que passou após acontecido. Então, versículo 30, que é que diz? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com forte clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, uma a outra das extremidades do céu. Versículo 31 está falando de arrebatamento após a grande tribulação. Queridos, quem disse isso não foi o pastor Ailton, isso foi Jesus Cristo. Aí vem o arrebatamento. E se falando em arrebatamento, eu vou para o quinto ponto, onde defendemos pós-tribulacionismo. Quinto ponto, Jesus também disse que o arrebatamento será após a grande tribulação. Lembra do versículo 29? Que diz lá, chamei a atenção, logo em seguida, aí no versículo 29 ainda diz, então acontecerá a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação, então Jesus virá e o arrebatamento acontecerá. Mateus 24, 31 diz o quê? E ele enviará os seus anjos com forte clamor de trombeta e vai ajuntar sua igreja nos quatro cantos da terra. Queridos, siga a Bíblia. É o que a Bíblia diz. Só para você ter, vamos recapitular aqui, ó. Mateus 24, do 15 ao 28, anote isso, fala da grande tribulação. Versículo 29 fala que logo em seguida a grande tribulação, Jesus voltará. Versículo 31 fala sobre o arrebatamento da igreja. Nessa ordem que a Bíblia registra. Sexto motivo pelo qual o pós-tribulacionismo irá acontecer. Motivo porque creio nesse pós-tribulacionismo ou amilenismo. O quinto selo descrito em Apocalipse mostra os salvos que foram mortos na grande tribulação. Olha aí, quinto selo. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. O que está escrito? E havendo aberto o quinto selo, João viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Amor à palavra de Deus e o testemunho que deram dentro da grande tribulação. Ah, pastor Ailton, aí você está forçando o texto, porque não está falando que é da grande tribulação. Continue prestando atenção. Certamente os que foram mortos na grande tribulação é que está sendo descrito aqui, né? Mas veja, nós estamos falando do quinto selo. E o sexto, os outros selos estão descrevendo, né, o que está acontecendo na grande tribulação. Certo? Então, os que foram mortos na grande tribulação é que está sendo descrito nos selos anteriores do capítulo 6 de Apocalipse. Só é você fazer um estudo aí que você vai compreender. Ok? Sétimo motivo. É nesta grande tribulação que Deus permite o dragão lutar contra os santos e o vencer. Apocalipse 13, versículo 7. Deus dá a permissão ao dragão em lutar contra a igreja e vencer. Alguns crentes entram e ficam encucados com esse assunto, dizendo, então, a igreja vai ser derrotada? Não. É uma vitória em pouco tempo. Não é uma vitória total, porque o bem nunca perde. Deus, ele vence o diabo mais com seu caráter do que com seu poder. Porque se Deus for usar toda a força do bem para lutar contra o mal, nem luta haveria. Porque o bem nunca irá perder para o mal. Veja Apocalipse 13, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. A Bíblia fala aqui sobre os santos. O dragão tem força para vencer os santos. Quem são esses santos?
são os crentes que estão descritos no 5º selo de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, mortos na grande tribulação. Presta atenção, certo? Esses santos está descrito em Apocalipse 6, 9, né? São no 5º selo, os crentes que morreram na grande tribulação. 8º lugar, a igreja que passará pela grande tribulação recebe no livro de Apocalipse um lugar privilegiado. Observe o que diz João, Apocalipse 7:9. Depois dessas coisas, achei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos. Versículo 10 de Apocalipse 7. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Aqui eu abro um parêntese para esclarecer o que alguns pregadores dizem, que na grande tribulação, esses santos que a Bíblia diz que estarão na tribulação e serão, eles serão os judeus que ainda não se converteram e irão se converter. Tem muitas igrejas que pregam sobre isso, que a igreja será arrebatada antes da tribulação, e os santos que descreve aqui são os judeus que ainda não se converteram. Queridos, se você prestar atenção melhor no que a Bíblia diz, você não tirará essa conclusão. A Bíblia não fala sobre isso. Ela fala assim, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Não está falando de um só povo, né, como muitos pregam por aí. Certamente alguns judeus não convertidos estarão nesse grupo porque irão se converter, mas não são só eles. A Bíblia não diz que é só um povo, certo? Eu fecho parênteses aqui. Ainda em Apocalipse 7, versículo 13 e 15, vamos continuar lendo sobre o privilégio que a igreja passa, a igreja vai ter quando passar pela grande tribulação. Vamos continuar observando isso? Versículo 13. E um dos anciões me falou dizendo: quem são esses que estão vestidos de branco? De onde que vieram? Aí disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: então são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Versículo chave, o versículo 14. Mas vamos para o versículo 15, né, de Apocalipse 7. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Versículo 16, olha aí: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre ele, calor algum cairá sobre ele, porque o Cordeiro está no meio do trono e os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas da água, e Deus limpará dos olhos toda lágrima. Veja aí os privilégios da igreja que passará pela grande tribulação. Está no livro, está na palavra de Deus, está em Apocalipse. Mas vamos para o 9º ponto. Jesus disse que os escolhidos estarão na grande tribulação. Pastor, me prove isso. Não, a Bíblia prova. Mateus 24, 22. Mateus capítulo 24, versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Que dias são estes? O contexto no versículo 15 a 21 de Mateus 24, eu já estou no contexto. Mateus 15 a 21 do capítulo 24 fala somente da grande tribulação. Depois que Jesus discorre sobre esses versículos, aí ele vai para o 22 e diz: depois daqueles dias da grande tribulação, aí eu vou abreviar os dias, porque senão nem os escolhidos escapariam. E 10º ponto pelo qual o pós-tribulacionismo tem a minha visão e o meu respeito: a vinda de Cristo e o arrebatamento será um acontecimento simultâneo. Será no toque da última trombeta. Lembre-se, queridos, serão 7 trombetas no toque da última. 1 Coríntios 15
51 e 52. Está escrito assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos teremos transformados. Grave essa palavra, transformados. No versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, uma notinha de rodapé. O versículo 52 de 1 Coríntios 15 fala sobre abrir e fechar de olhos. E muitos pregadores, como eu já vi vídeos e pregações falarem que a vinda de Jesus, eles pegam esse versículo para dizer que a vinda de Jesus secreta, abrir, fechar de olhos, Jesus já veio, já arrebatou a igreja. Queridos, aqui está se referindo à questão da transformação dos nossos corpos. Abrir e fechar de olhos, os nossos corpos corruptos serão transformados em corpos incorruptíveis. Não está falando da vinda de Jesus, não. Não está falando que vai ser no abrir e piscar de olhos, Jesus já veio, já levou a igreja. Tem muita gente pregando isso aí. Aqui está falando de transformação, certo? Ante a última trombeta, aqui vem do latim que quer dizer perante, diante ou na presença, né? Ainda o texto fala de ressurreição e transformação. São acontecimentos referentes à vinda de Cristo, mas o abrir e fechar de olhos é a rapidez da transformação que os nossos corpos sofrerão quando Jesus vier, certo? Aí alguns pegam ainda o texto, mas ele vai vir como um ladrão secreto. A Bíblia não está dizendo que Jesus vai vir de forma secreta. E pega esse texto e aplica quanto a isso. Quando a Bíblia diz que vai ser como um ladrão que invade a casa, ele está dizendo que ninguém sabe a hora. Você não sabe a hora que o ladrão vai arrombar a sua casa. Se você soubesse, você ligava para a polícia ou contratava um vigilante, um vigia, você nunca seria roubado. Jesus virá como um ladrão. Ninguém sabe a hora. Ninguém sabe a hora que o ladrão chega. Não está falando nada de que a vinda de Jesus é secreta. Está falando abrir e fechar de olhos, se refere à transformação do nosso corpo corrupto para incorruptível. E vindo como ladrão é porque ninguém sabe a hora. Nem os anjos do céu sabem. Apocalipse 3:3. Grave esse texto aí. Então será um evento duradouro, visível e audível, conforme a palavra me ensina, e eu creio nisso. O que já falamos em Mateus 24, 29 a 31. Vinda e arrebatamento ao mesmo tempo. Ok? Então, agora leia comigo, preste atenção no que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, de 14 a 17. 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. E novamente, esse texto fala de ressurreição e transformação, acontecimentos, como já provamos, referente à vinda de Cristo. É claro que eu fiz uma observação panorâmica, mas com certeza a Bíblia me dá clareza sobre eu crer no pós-tribulacionismo, sem dúvidas. Querido, você tem o direito de questionar, não concordar com o que foi dito. Eu respeito sua posição quanto a isso, claro. Escatologia é e sempre será desafiadora. Releia tudo, né? O que foi dito, pesquise, estude, reveja o vídeo outra vez. A Bíblia é para ser estudada e praticada e não contemplada. Estude, ore, vigie e tenha consciência. Os dias serão maus. Agora, para encerrar,
eu prefiro me preparar para enfrentar a grande tribulação e me surpreender com o arrebatamento, caso seja assim, do que achar que não seremos provados e de repente ter que encarar o anticristo e a tribulação. Pense nisso, reflita em tudo que foi dito e que Deus te abençoe. Não esqueça de dar o seu joinha neste vídeo, compartilhe com seus amigos que têm dúvida, irmãos que têm dúvida nesse assunto, compartilhe e participe do nosso canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.